E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar dos estágios da fé. Vem comigo! Olha, diferentemente do que muita gente pensa, a fé não nos vem como um pacote pronto e acabado, bem embrulhado, como um presente de Natal, por exemplo, quando a gente recebe o batismo. Nós recebemos a fé como semente, na verdade. Precisamos cuidar para que ela não morra. Precisamos regar, adubar, podar. Precisamos fazer tudo isso para que ela cresça e ao seu tempo possa dar frutos na nossa vida. Existe mesmo na psicologia humana uma corrente que estuda a fé. Ela faz parte do nosso componente humano, antropológico, e sem ela não seria possível nem mesmo a gente viver. O intelectual que estudou a fé como elemento humano foi James Fowler, um professor americano. Ele define a fé como um repousar a cabeça no colo de alguém. E sem esse repousar a cabeça, sem essa fé, não poderia existir, por exemplo, amizade, civilização humana, estudo de línguas, nada, porque é preciso ter uma certa confiança básica, que o outro está falando a verdade. Para nós da catequese, Fowler será muito útil. No Brasil não se fala muito dele, mas ele faz parte de uma corrente psicológica desenvolvimentista iniciada por Jean Piaget. Eu até recomendo que você possa aprender mais dele. Dá um Google aí e leia algo sobre a teoria dele, vale a pena. Ele fala da fé de 7 estágios, ou 7 patamares, como você quiser. Entre cada estágio existe uma crise, e essa crise pode vir por fatores internos, como o crescimento do corpo, o amadurecimento do cérebro, o início de hormônios sexuais, por exemplo, ou por fatores externos. Quando você, por exemplo, começa a trabalhar, ganhar dinheiro e você sai da casa dos seus pais. O primeiro e o mais básico é o estágio 0, vamos dizer assim, onde a criança recém-nascida, de poucos meses, vai até mais ou menos 3 anos, ela aprende as coisas básicas da vida. Comer, pedir para se alimentar, dizer que está com sede, e também pedir quando está precisando de carinho. E também é o momento de aprender em quem confiar. Ela precisa saber que a pessoa que se ocupa dela, o pai, a mãe, o tutor e tal, não vai desaparecer. É por isso que a gente brinca, por exemplo, com a criança nessa idade, a gente se esconde atrás do armário, da porta, de algum lugar, e depois a gente aparece e diz, cucu, oi, achou, e aí a criança dá risada e tal. Porque ela precisa aprender que aquela pessoa que se ocupa dela não estava à vista, mas ela ainda existe. Então é o primeiro estágio de confiança. Nesse momento, ainda não existe transcendência, por exemplo, pensar em Deus, isso não existe, né, nesse momento. Mas é um momento precioso, porque fará as bases da confiança para toda a vida. A partir da experiência bem-sucedida de ter um pai, uma mãe, uma pessoa que gosta dela, que provê alimentação, sustento e tal, ela vai entender que Deus também é providente e que a ama. Essa é a primeira experiência mais básica e ela é projetada depois para Deus. Aqui também brotam os primeiros sinais de esperança na vida, nas pessoas. Eu conheci uma pessoa que era pai e foi fazer uma brincadeira idiota. 2, 3 anos, a criança pequena, ele pôs ela num balcão e disse assim, pula que o seu pai te pega. E a criança pulou e ele tirou a mão. E aí a criança se esborrachou no chão, começou a chorar e tudo tal. Ele consolou a criança e tal. Até hoje essa criança faz terapia, essa pessoa faz terapia. Porque não consegue mais ter confiança nos outros. Para ela é muito difícil confiar em alguém. Então aí mexe com o interior mais profundo do eu, da fé de uma pessoa. A pessoa não tem fé, porque não tem confiança em ninguém. Porque o seu pai um dia quebrou com a confiança dessa criança, fazendo uma brincadeira idiota. Esse estágio, chamado 0, é o estágio de aprender a confiar. Então, por exemplo, quando uma criança tem experiências de pedofilia, quando uma criança é estuprada, tem coisas horríveis que acontecem. E não é só na igreja, hoje em dia está aparecendo em todos os ramos da vida, nas famílias inclusive, é onde mais se estupra a criança pequena, tanto garotos como garotas. E aí é complicado, porque a pessoa fica machucada muito no mais profundo do seu ser.
aí tem muitas dificuldades. No próximo vídeo eu vou falar do estágio 1 e vamos ver então a importância para a catequese. Esse estágio 0 é o estágio de aprender a confiar. O estágio 1 vai começar a ser mais interessante na catequese. Obrigado por você estar aqui, por você ter chegado até o fim do vídeo, tá? E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, põe o seu comentário. Se você gostou do canal, se inscreva. Até a semana que vem, temos mais vídeos sobre a catequese e eu espero encontrar você aqui. Obrigado, até mais.